Paz do Senhor. Não vou pregar não, pode ficar tranquilo. Mas eu queria abrir a palavra do Senhor com vocês em 1 Crônicas, no capítulo 29, que diz assim: Tu és, Senhor, magnificência e o poder, e a honra, a glória, a majestade, porque tudo quanto há nos céus e na terra, teu é o Senhor, o reino, e tu exaltaste sobre todos como chefe. É a riqueza, a glória vem de diante de ti, e tu dominarás sobre tudo, e a tua mão há força e poder, e na tua mão será que está o engrandecer, dá força a tudo. Agora, pois, Senhor, nosso Deus, graça te damos e louvamos o nome da tua glória. Amém? Eu vim aqui hoje, aí eu penso assim que é um propício dia, porque nossa semana começa hoje, no domingo, e essa semana é de darmos graças a Deus por tudo que Ele tem feito. Aleluia. E eu vim aqui dar graças a Deus pela minha vida. E porque Ele fez na minha vida. Primeiramente eu dou graças ao Senhor, segundo ao meu marido, terceiro aos meus 3 filhos, né? E a igreja toda. Todos os irmãos em Cristo Jesus, porque muitas pessoas oraram por mim, gente de outra igreja, gente que não orou, mas pensou e desejou para mim o melhor. Que isso também conta. O Senhor fez grande coisa. Eu não tenho como falar para vocês do meu testemunho. Eu vim falar para vocês: olha o que Deus fez, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Porque eu não sou a pessoa mais apropriada para contar para vocês. Porque na verdade eu estava inconsciente e sem razão de tudo que aconteceu comigo. Agora, aquela família lá passou noites no EI1, dormindo em sofá, perdendo um dia de serviço, dormindo comigo no hospital, brigando com o médico, brigando entre si de nervoso. Eles lutaram por mim. Gente, vale a pena ter uma família. É nessas horas que a gente vê quanto vale o Senhor, a presença do Senhor nas nossas vidas, e esse momento que eles tiveram do meu lado. E eles, eu sei que cada um de vocês também tiveram, porque o telefone de vocês, blim, 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 com mensagens a meu respeito. E sei que vocês, cada um oraram, e cada um de vocês desejaram um bem para mim. E eu queria agradecer a vocês do fundo do meu coração. O Senhor é fiel. Eu fiquei o mês de setembro sem trabalho, sem trabalhar um único dia. E não me faltou nada. Os irmãos me abençoaram dessa igreja. Sou grata a cada um de vocês que me abençoou. Eu não sei quem foi, mas eu sei que vocês me abençoaram. Teve bênçãos de pessoas de fora dessa igreja que chegou até a mim. Teve pessoas do meu serviço que me abençoaram pela minha conduta, pelo meu testemunho de todos esses anos. E eu agradeço muito a Deus, porque vale a pena servir ao nosso Deus. Amém. No momento difícil, no momento de tristeza, no momento de dificuldade. Mas vale a pena, porque em todos os momentos Ele está conosco. Sabe, em todos os momentos. Então eu acredito, irmãos, que eu estou aqui de pé é pela oração. Porque 3 médicos diferentes disseram que eu sou um milagre. Médico não costuma dizer para os outros que eles são um milagre. Não, vocês acreditam na medicina. A medicina fala tudo. A medicina é o papel. Eles leem lá e aquilo ali que eles dizem. Que eu poderia ter ficado com sequelas, que eu poderia ter acontecido alguma coisa, mas meu Deus é bom. Amém. Por tanto aqueles dias que eu passei na UTI, que em todo momento inconsciente, meu Deus estava comigo. Meu Deus esteve com a mão dele estendida, nada de mal me aconteceu. Eu louvo ao Senhor por isso. Eu louvo ao Senhor por cada vida dos irmãos. Louvo pelos irmãos que eu não conheço e que não vou saber quem foi, porque
Aí, os irmãos em Cristo Jesus são uma bênção, eles vão passando de irmão para irmão, vão fazendo uma corrente, vai indo um negócio, vai esticando, e vai indo de igreja em igreja que a gente não conhece, um fica sabendo, outro fica sabendo, e vão passando, e vão orando, e vão desejando bem para nós. Eu sempre pensei que eu estava na posição de ajudar. Mas dessa vez eu fui ajudada. Eu falei com a Luciana, Luciana, né? Deus pôs a gente no chicote, né? Porque a gente tem sempre uma maneira de estar ajudando os outros. Agora, você depender dos outros, ter que dar banho de você, depender que os outros estejam com você, depender que a pessoa, aquela Juliana passou uma noite inteira passando a mão nas minhas costas, falou, calma mãe, calma mãe, calma mãe. Então, a situação é Deus no controle de todas as coisas. Eu louvo ao Senhor, louvo pela minha família, louvo pela vida de vocês, louvo pelo Senhor, por tudo que Ele que fez na minha vida, louvo que Ele não me desamparou, nem eu, nem minha casa, e que Ele manteve uma tranquilidade que Ele tem operado. Eu tenho feito novos exames, e tem todos eles dado que eu estou bem. Segunda-feira amanhã eu vou fazer outro, e eu creio em Deus que vai estar bem também, que não vai ter mais nada. Porque eu fui curada em nome de Jesus. Amém? Amém? Então é isso que eu queria dizer com os irmãos. E obrigado. E eu não sou pregador. Louvado seja o nome do nosso Deus. É maravilhoso quando a gente vê, né, Deus operando maravilhas. Isso edifica a igreja. A gente crê realmente numa provisão milagrosa. É tão bom, né? A gente vê que, como a minha esposa estava dizendo, em tempos que você fica desprovido, a verdade, a palavra correta é essa, mas Deus, Ele sempre tem uma maneira milagrosa de nos abençoar, né? Nessa noite, espero que você esteja também pronto para ouvir aquilo que Deus preparou para ti nessa noite. Eu quero que você abra em Mateus capítulo 5. Vamos fazer a leitura de alguns versículos do capítulo 5. A partir do versículo 1, quem puder ficar de pé. Amém? Como a minha esposa falou da grandeza de Deus, né? E aqui está mais uma vez Jesus falando dos benefícios, né, de a gente adquirir os patrimônios do Senhor, né? E a palavra começa dizendo: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximou dele os seus discípulos e, abrindo a boca, ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque dele é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque deles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, e por causa dele é o reino dos céus. Senhor, meu Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, e estamos aqui diante, Senhor, de ti. Venha falar aos nossos corações no nome grandioso de Jesus. Amém. Podemos assentar. Querido, aquilo que motiva o nosso comportamento interior, aquilo que é essencial na nossa vida, Jesus faz um ensino para aquela multidão, e dentro daquela multidão que estava ali, esse ensino, ele começa a falar de características importantes para se viver com felicidade. Características essas que são colocadas de uma maneira bem especial pelo nosso Senhor Jesus.
Jesus começa dizendo que não basta a gente apresentar um exterior. O que quer dizer um exterior? Às vezes uma aparência que tudo está correndo bem. E naquele momento que Jesus ensina a palavra, havia ali os fariseus, que eram homens de aparência, eram religiosos da época, eram homens que externavam uma bondade, mas no profundo não existia bondade nenhuma. E por isso que Jesus começa dizendo que é bem-aventurado aqueles que têm pobreza, quer dizer, uma coluna que Jesus está dizendo aqui, uma coluna bonita, uma coluna que está em extinção nos nossos dias, é a coluna da humildade. Essa é uma coluna do Evangelho, uma coluna boa de ser aplicada. E Jesus estava falando para aqueles homens que eram soberbos, havia ali religiosos, como eu disse, religiosos da época, que até perseguiam Jesus. Um homem bom, um homem de característica boa, era perseguido porque fazia o bem. E a Bíblia fala que Jesus começa o sermão dizendo exatamente de humildade, né? Uma das características extintas nos dias de hoje. E por isso que a palavra do Senhor, ela nos traz essa reflexão boa do padrão de ser humilde, do padrão de ser uma pessoa de simplicidade, pessoas de coração bem leve, uma pessoa que não pensa e nem deseja mal de ninguém. É isso que está faltando aí quando a gente tem uma característica de pensar nas coisas melhores, de produzir coisas melhores no nosso coração, humildade. Não querer estar arrancando nada de ninguém, tirando proveito. E uma palavra que a Bíblia condena, e condena de uma maneira muito grande, e você há de convir comigo, que a palavra de Deus, ela traz uma reflexão forte, é se aproveitar. Né? Quantos aproveitadores existem neste planeta? Pessoas que se aproveitam da força de alguém, da felicidade de alguém, e tentam sugar tudo. São os aproveitadores. Jesus estava ali ensinando, falou assim: olha, esses homens que têm um coração arrogante, cheio de soberba, eles não vão muito longe. Jesus estava ensinando, porque quem vai alcançar a felicidade é você que está sentado, é você que é humilde, é você que tem um coração sincero. Você já viu quantos aproveitadores já caíram? Vão cair, porque Deus não deixa prosperar o caminho daqueles que agem de uma maneira ruim. Então a palavra começa dizendo exatamente isso. Hoje nós estamos vivendo uma briga, ser humilde ou não ser humilde. A escolha é essa. Jesus começa o texto dizendo: praticar humildade ou não praticar humildade? Vir para o culto e entender que eu tenho que sair amanhã e ter uma vida. Eu não estou falando de você abaixar a cabeça para todo mundo, não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas o que nós gostamos é de encontrar pessoas humildes para conversar, pessoas que não venham com arrogância querendo se mostrar superiores. A gente não gosta disso. Então, para a gente não gostar, a gente tem que ter essa coluna em nós. Nós temos que ser essa coluna. Precisamos verdadeiramente entender o que o Evangelho está falando nessas 8 citações que Jesus fala. E a primeira fala os pobres e os ele fala daqueles que são humildes. Uma coluna hoje que você não encontra quase ninguém. Hoje todo mundo quer reter para si. Se falar em ajudar alguém, aí tem pessoas, não vou ajudar não. Mas quando ela está numa posição que precisa de ajuda, não, por que não me ajudam? Mas ela não tem aquele lado humilde, né, de externar algo para alguém, ela quer sempre para ela. Então estamos vivendo num mundo hoje complicado, onde que esse valor que Jesus fala, essa coluna, de a gente ser pobre, de a gente não querer se mostrar, de a gente não querer ser melhor que ninguém, de não se achar o tal, a Bíblia está dizendo para a gente não ser isso, a gente se esvaziar. A palavra-chave é esvaziar. Jesus era rei, era Senhor, e a Bíblia fala que ele se esvaziou, está lá em Filipenses. Mas isso falar nos dias que nós estamos
vivendo é tão complicado, mas esse sermão é tão proveitoso porque foi na época, né, que Jesus pregou para aqueles religiosos. E sabe qual que era a arma? Olha aqui um pouco para mim. Sabe qual que era a arma daquele dia? E ninguém gosta disso também, eu tenho certeza. A arma que eles usavam, os religiosos, era o fingimento. Eles, na verdade, eles colocavam um fardo pesado para as pessoas carregarem, mas eles mesmos não carregavam, eles fingiam, né, que estavam trabalhando, eles fingiam que estavam se esforçando, mas eles queriam arrancar proveito daqueles coitados, daquelas pessoas simples. Punham um fardo pesado para as pessoas simples, mas eles mesmos queriam tranquilidade. E muitas das vezes nós somos assim, nós temos essa característica de querermos, né, priorizar as coisas para nós. O Evangelho não é isso, amado. Faz bem, como a minha esposa está falando, ela descobriu que ela tinha várias pessoas orando por ela, porque Deus moveu em corações humildes. Pessoas que estão aqui se comovem com alguma coisa que está acontecendo com alguém e ela sofre junto. Ela está ali sentindo as dores. Isso daí é uma humildade, é uma característica boa. Isso daí é carinho, isso é amor, isso é externar algo bom, positivo para uma vida. Falta hoje isso. Falta hoje. Falta a gente se sentir amparado, sentir uma conversa boa. A palavra do Senhor diz exatamente isso. Então, a Bíblia fala que existem duas coisas importantes aqui que Jesus está tratando e que eu quero explanar o texto. Uma, Jesus está falando aqui de uma maneira, por parábola, né, no ensino dele, ele sempre ensinava, não expondo diretamente o assunto, ele sempre deixava para que as pessoas pudessem estar meditando na profundidade daquilo que ele estava falando. E o texto estava dizendo ali, uma multidão, o que é mais importante, o exterior ou o interior? Aí vem a questão interessante para nós. O que é mais importante para nós hoje? Pensa um pouquinho, é o exterior ou o interior? Mas o que mais nós olhamos hoje e presenciamos é as pessoas bem vestidas, às vezes com um sorriso, nós achamos que aquela pessoa, às vezes, ela está vivendo bem. Quando nós olhamos só alguém, que às vezes, olha, até está com um semblante triste, mas ela é verdadeira em dizer, eu estou triste, eu não estou bem, ela é uma pessoa verdadeira. Então ela é uma pessoa que está expondo o sentimento verdadeiro. Ela está verdadeiramente mostrando o interior dela. Enquanto muitos não fazem isso, encobre, se veste atrás de um sorriso, põe uma maquiagem dizendo que o dia está feliz, vão para uma festa, tentam lá dar risada, tentam se abrir, tentam falar que estão felizes, mas no interior não, nada disso está acontecendo. Essas pessoas estão fingindo, elas não estão tendo humildade para encarar a vida, encarar a sua própria pessoa, olhar para o espelho e dizer, eu não estou feliz. E Jesus está chamando a gente para ter uma característica de ser verdadeiro, pobre de espírito, aquilo que fala assim, eu tenho que resgatar algo para mim que eu não tenho. Pobreza, eu vou buscar do reino de Deus, eu vou buscar para mim, porque eu estou triste, eu estou vazio. Então é isso que Jesus está falando. Então aqui é a característica que Jesus está falando, como é que está o interior nosso? A pergunta para Jesus nessa noite para mim, você acha que eu não tenho temores? Eu tenho temores como você. Né? Você acha que às vezes o pastor Evaldo sorri, mas ele não tem, como eu disse aqui, aquela expressão, que às vezes, aquela expressão de, poxa vida, podia ser melhor. Não é porque você está falando isso que está te inferiorizando, não, você está sendo verdadeiro, você está sendo... Qual é o problema você dizer a verdade que você não está num dia bom, né? Qual é? Qual é o problema dizer que você está expressando a verdade, você está sendo humilde? Porque hoje a verdade eu só tenho que cobrir os meus defeitos, eu tenho que cobrir as minhas falhas, não. A verdade, a humildade, a gente tem característica de sermos verdadeiros e honestos com os nossos sentimentos. Isso aqui é pobre de espírito, é verdade. Enquanto os homens que estão se pondo numa posição forte, dizendo que nada acontece na vida dele, esses aí são aqueles que estão arrogantes. Meu amigo, ninguém suporta uma pressão psicológica. Neste mundo, ninguém está suportando mais. Isso é uma realidade.
E se nós não entendermos que o nosso interior precisa de Deus, se você está aí sentado e se você não buscar isso rapidamente, você vai ver o impacto desse mundo na sua vida. Eu vou ver o impacto. Não é como eu disse, eu sou um pastor, eu sou um pregador, mas se eu não viver aquilo que está sendo dito aqui nessa noite, eu vou ser mais uma presa fácil para o inimigo. E se você sentir aí só um espectador, não, se você falar assim, Senhor, eu quero me render. Então Jesus estava pregando para a multidão, falando assim, quem quer ser feliz? A pergunta era essa, quem quer ser feliz? Então seja verdadeiro, seja uma pessoa humilde de coração, se exponha, não fique escondendo quem você é. A Bíblia está dizendo isso. E é interessante que isso é uma verdade, porque nós maquiamos o nosso exterior, porque maquiando você sorrindo, é muito mais fácil de você enganar as pessoas. Aquele cara está muito feliz, gente. Ele está feliz demais. Você já viu como é que ele está feliz? Aí você vai conversar com o cara, você pega ele no particular, você chama ele numa conversa, vai tomar um café com ele, rapaz, não é, eu só estava ali me escondendo, não é nada disso. Não é nada disso a minha vida. Aí ele começa a tirar a maquiagem dele. Precisamos tirar a nossa maquiagem. Vida não está boa? Tira a maquiagem e põe um coração humilde. É isso que Jesus está dizendo. Põe um coração de felicidade. Porque quando você tem um coração diferente, um coração falando a verdade, Deus muda. Amém? Agora, se você escondeu quem você é, você maquiou, Deus está falando que você está disfarçando. Você não quer. E a gente quer levar a vida empurrando, querendo empurrar. Eu acho que isso vai melhorar. Não tem melhora, irmão. O que Jesus está dizendo é que temos que ser humilde e não tem como um arrogante ser vitorioso. Não tem como um arrogante, uma pessoa que não quer mudança, ela ser vitoriosa. Deixa eu falar uma coisa aqui que veio para mim agora. Muitas das vezes nós olhamos, e isso é uma coisa que realmente a Bíblia fala, as nossas conquistas nos fazem um pouquinho, às vezes, um coração arrogante. Cuidado, vigie isso. A gente tem que ter o mesmo coração sempre. Você começou a vencer na vida, começou a ter conquista, olha para as pessoas com humildade, olha com respeito para as pessoas, não tente provar nada para ninguém, não tente ir nessa conversa de provar para ninguém, você não tem que provar nada para ninguém, você tem que ser feliz, amém? Você não tem que provar, no teu cantinho, onde você come, onde você vive, é o teu cantinho, ninguém está lá e não sei porque ele se preocupa muito em querer mostrar para os outros a felicidade. Nós não temos que mostrar para ninguém. Então Jesus está dizendo aqui, o que é importante é o interior. Posso dizer uma coisa aqui para a gente brincar um pouquinho no culto? Você pode andar até com uma roupa feia, até com uma roupa dessa, colorida, bagunçada, você pode até estar despenteado, às vezes você pode até não ter cabelo, você pode ser um cara que... Mas se você tiver um interior bonito, você pode ser às vezes uma pessoa, sei lá, às vezes muito fechada, mas se você tiver um coração humilde, não importa o teu interior, o que as pessoas pensam do teu exterior, aliás, o que ela pensa do teu exterior, não tem nada a ver, você tem que mostrar o teu interior para o Senhor. E a palavra para essa noite é conectado com o Senhor. A Bíblia está dizendo que a felicidade é ser humilde, a coluna de sustentação é ser humilde. E Jesus chama-nos para essa noite para experimentar isso. O Espírito de Deus está aqui e é uma coisa milagrosa. Então, quando a gente está pregando a palavra, Deus convida assim: você está se identificando com a mensagem? Preste atenção no que eu vou falar. Peça para o Senhor tirar todo o exterior e deixar o interior do reino tomar conta do teu coração. Amém? Você crê que a palavra de Deus é eficaz? Você crê que ela pode realmente mudar teu coração? Amém? Você pode glorificar o Senhor por isso? A palavra do Senhor diz isso. Mas pastor, eu coloquei uma coisa aqui interessante. As pessoas hoje brigam. Você vê em redes sociais, é interessante essa questão. A briga por aparência. Você vai lá na rede social, todo mundo é feliz. Você já prestou atenção? Na rede social tem os melhores sorrisos. Lá tem as melhores fotos. Já reparou? Cada foto mais bonita. Cada foto mais bonita de família. Você fala assim, dá até gosto de olhar para aquelas fotos.
E não tem nada de ver você ver foto bonita, aparência. Quando vai bater, fala, abre o sorriso. Pode estar de mal. Abre o sorriso. Quem já viu isso? Pode até estar num dia difícil. Por quê? Porque a aparência engana. A aparência é algo enganoso. E todo mundo está brigando por aparência. E Jesus está falando assim, não quero aparência, eu quero verdade, eu quero um interior verdadeiro. Ninguém quer ir para casa, voltar para casa e dizer, aquele culto não aproveitei, aquilo foi uma aparência, foi mais uma conversa sem finalidade. Mas quando você volta para casa e começa a meditar o que foi falado, mostra assim, que o meu interior não está bom e o meu exterior até estou andando bem vestido, mas isso não prova que eu estou feliz. Então quando a gente começa a meditar na palavra, vê que Jesus está certo. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite, que Jesus estava dizendo, exatamente, aqueles pobres de espírito, é isso, vestimenta simples. E como está faltando hoje? A vestimenta simples, e como há muito fariseu no dia de hoje, disfarçado de boa gente. Então a gente tem que tirar essa vestimenta, temos que mudar a nossa verdade, da verdade de Deus, né? Não a nossa verdade que nós criamos, não, eu sou uma... Quando a pessoa diz assim, eu sou uma boa pessoa, ele já está mentindo. Como é que ele pode se julgar ele mesmo, dizendo, eu sou uma boa pessoa? Quem que tem que dizer isso? É as pessoas de você. Não é você dizer que você é uma boa pessoa. Deixa as pessoas afirmarem isso na tua vida. É isso que é importante, amado. Então, o primeiro ponto que Jesus fala aqui é essa coluna de sustentação, a humildade. O segundo apontamento de Jesus aqui, ele fala, bem-aventurados que choram. Será que secou a fonte de chorar? E o que é chorar, irmão? O que a Bíblia está falando aqui? Daqueles que são felizes no reino porque choram. A Bíblia não está falando simplesmente de choro pessoal. A Bíblia não está falando do teu choro, das tuas causas. Isso daí é um lamento que você tem pessoal. A Bíblia está chamando daqueles que choram por causas verdadeiras e nobres. Eles choram para os amigos perdidos, a Bíblia está falando. Choram pelas famílias que estão se desfazendo. Aqueles que têm uma paixão pelas coisas certas. A Bíblia está falando daqueles que ficam assim, não estou mais conformado, vem coisa errada. Os que choram são aqueles que estão embriagados, querendo ver mudança, porque o mundo hoje está caminhando por um dia difícil, né? A gente vê os filhos se perdendo. Nós estamos vendo uma geração se perdendo. A Bíblia está falando assim, cadê o povo que chora? Cadê o povo que clama para ver a mudança? E às vezes parece que nós estamos secos, nós não produzimos, não conseguimos ver, né, como tem gente, né, morrendo no nosso caminho ali, pessoas morrendo fisicamente, pessoas que estão infelizes, e a gente não faz nada, não temos lágrima, não temos mais sentimento. A Bíblia está chamando a gente para produzir sentimento pelo próximo. Nós não podemos conviver dessa maneira sem jogar nossas lágrimas, sem chorar pelas pessoas. Irmão, é uma coisa seríssima que eu quero falar. Me perdoe, mas eu vou ter que falar isso aqui para você. Vai doer em mim, vai doer em você, mas nós somos amigos do mesmo jeito. A gente não chora pelos parentes nossos, pessoas que estão sem a palavra. A gente conversa, eu tenho dito isso. Como é que é a gente perder um ente querido sem saber se ele alcançou a salvação? Nós não choramos. A gente conversa, a gente toma café, a gente conversa normalmente com as pessoas que estão sem Jesus, que é ali ligado com a gente. O que está falando? Como é que acontece? Cadê o choro? Choro pelas coisas certas. Quantos pais de família desempregados? Ninguém se comove mais com isso, não. Graças a Deus, Deus tem ensinado. Eu peço que o Senhor continue movendo o coração dessa igreja. Essa compaixão. Agradeço a Deus pelo coração que eu vejo. Quando eu falo com convicção. Vocês têm um coração maravilhoso. Não estou falando pela ajuda da minha esposa, não. Irmãos têm experimentado, todos os irmãos aqui. Tem gente que passa assim, olha, vamos... E eles não falam nada. Parte de um interesse de se comover, chorar. Às vezes não tem a lágrima, tem o choro de querer ver uma pessoa bem. E ver uma necessidade do irmão. E a palavra diz
que essas pessoas são beneficiadas, porque é um prazer quando a gente socorre alguém. E essa igreja está de parabéns, porque a gente tem crescido junto e aprendido. Qual o segredo dessa igreja? Qual o segredo de você? É esse coração que você tem. As igrejas hoje estão vivendo um individualismo. Você entra dentro da igreja, não há um socorro, não há um estender de mão, não há uma preocupação. E eu estou falando que você está de parabéns. Não é o pastor Evaldo. Você está de parabéns. De você ter um coração pensando no próximo. Você tem chorado, você tem esperneado pela vida de alguém. Isso é bom, isso não é ruim. E a gente tem se movido. Não adianta a gente entrar dentro da igreja, né, a gente chegar ali e nos sentir que a gente é acolhido. É como eu disse, amar, posso dizer uma coisa? Que nem a minha esposa. Nós nos amamos, mas também tem hora que nós se lixamos. É uma realidade. Não é todo dia que a coisa vai ser boa. Ô irmão, você está no mundo real. Tem dia que você não amanhece bem, ou ela não amanhece bem. Mas isso não quer dizer que você não tem um coração bom. Você tem que se acertar, que é correto que você não esteja um coração, às vezes, né, que mantém essa indelicadeza, às vezes quando a gente está áspero, né, uma indelicadeza um pouco, mas a gente tem que corrigir. A gente tem. Mas qual que é o segredo? É encontrar paz. É chorar, falar assim, olha, doeu em mim, eu te feri. Não devia ter feito isso, eu não devia ter guardado isso, eu não devia... Então chorar é com uma coisa que você fez de errado. É chegar na pessoa e falar assim, ei, foi mal, hein? Foi mal. Então o coração, né, que entende que doeu em alguém, se doeu, você chora porque você feriu. A Bíblia ensina a gente, agora o que está acontecendo? E estamos vivendo um tempo que ninguém mais quer corrigir esse negócio. Deixa eu ser seco. Eu não estou chorando, não vou chorar, porque cansei. Quantas pessoas já falam, cansei de chorar. Sabe que eu ganhei perca de tempo. Mentira. Porque quando você chora, a Bíblia ela é bem clara. A gente se alivia de algo. O choro ele traz um escape para nós. O choro, na verdade, ele traz uma realidade para a gente, que a coisa não está boa. E aí você tem um encontro com o Senhor. A Bíblia fala, aqueles que choram de verdade, e choram com humildade, com a sinceridade, porque Jesus ele vai colocando ali sobre esse estudo, etapa por etapa. Quando ele fala de ser humilde, agora ele pula para a gente ser responsável com as nossas lágrimas, ser responsável com os nossos sentimentos. Aqui está falando de nós não sermos insensíveis. E hoje nós estamos numa geração insensível. Coisa mais importante é ser sensível. Coisa mais gostosa é você ter um sentimento e sentir que a outra pessoa tem o mesmo sentimento por você. Essa sensibilidade. E quando você é ofendido, você sente, e nós vamos estar falando isso mais para frente, você vai entender que a Bíblia também fala como é que deve ser o nosso comportamento. Às vezes nós temos que chorar porque alguém nos fez mal. Mas se nós chorarmos e pedirmos para o Senhor, Senhor, me socorre, o Senhor vai te socorrer. Eu quero que você vá comigo no Salmo, para você entender isso melhor, vamos para o Salmo 107. A Bíblia diz assim, louvai ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua benignidade é para sempre. Digam os remidos ao Senhor, que remiu da mão do inimigo, os que congregou na terra do Oriente e do Ocidente, no Norte, do Sul. Agora preste atenção. Eles andavam desgarrados pelo deserto, por caminho solitário, não achavam cidade para habitar, famintos e sedentos, e a sua alma necessitava e desfalecia. Clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele livrou de todas as suas necessidades. O que nós temos na nossa alma? Necessidade. O que o salmista está dizendo? O que Jesus está pregando? Quando você chora é necessidade, irmão. Você tem necessidade de ser feliz. Você tem necessidade de encontrar felicidade.
É assim, nós somos empolgados na vida, porque nós queremos encontrar, quando nós encontramos uma pessoa, né, principalmente quem está buscando futuramente casar, ele busca encontrar naquela pessoa a felicidade. E quando talvez aí dá um confronto e bate direto, e aí não encontra aquilo, há uma sensação de tristeza. Por quê? Nós queremos encontrar. Nós desejamos encontrar. E por isso que Deus colocou as lágrimas. Isso, olha, esses dois orifícios aqui foram criados para você chorar. Imagine como Deus é perfeito. E como isso faz bem as lágrimas que saem. Deus é um desabafo. Imagine que esses dois orifícios foram criados como uma terapia para você descobrir algo na sua vida. Não é à toa que a Bíblia fala de lágrimas. E quantos já não conseguem mais chorar? Quantos já disseram, não vou mais chorar? E a Bíblia fala que é feliz quem chora. Mas chora para Deus. Não é choro dessas músicas sertanejas aí, né? Que expõem as pessoas ao ridículo. Que falam de dor de cotovelo. Que falam e apoiam traição. Que incentivam infidelidade. Isso daí. E aí a pessoa vai chorar porque ela quer aquela pessoa que traiu. E porque a música diz que ela vai voltar diferente, né? E as pessoas acreditam nesse tipo de motivação. Essa motivação é uma motivação real. Por isso que eu estou falando, nós vivemos num patamar de mentira, de fingimento. E isso dá milhões de dinheiro. Isso dá fortuna para muitas pessoas, né? Porque essas pessoas que promovem de forma errada, elas estão enriquecendo. Mas de forma errada, por quê? Estão motivando pessoas a estragarem a sua vida. Isso é o reino do inimigo. Agora a gente nunca vai buscar a motivação certa. O diálogo, o conserto, o choro, que nem a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo, não? Aqui ó. Clamaram para o Senhor na sua angústia, Ele levou das suas necessidades. Levou por um caminho direito para ir de uma cidade. Levou para um caminho direito. A Bíblia está dizendo. Então, todos nós queremos buscar isso para a nossa vida, amado. Por isso que o termo bem-aventurado, e Jesus está falando, repetindo isso várias vezes, é uma afirmativa, Jesus está afirmando. Isso não é uma coisa que a gente conquista de uma hora para outra. Você sabe qual é o problema do crente de hoje? Eu tenho falado, ele quer as coisas rápidas, mas ele não paga preço para cultivar as coisas do Senhor. Guarda o que eu estou falando. Nós queremos que as coisas, você vem aqui para o culto, haja um milagre, uma oração milagrosa que você saia daqui transformado. A Bíblia chama-nos a uma transformação, a uma mudança, a uma insistência de vida. Para isso, por isso que muitas pessoas estão desistindo de seguir os mandamentos e a proposta de Deus. Então por isso que a Bíblia fala, bem-aventurados que choram. Porque o choro é que vai trazer as edificações. Eu te garanto o que eu estou te falando aqui. Se você for honesto com o teu sentimento, se você continuar chorando para Deus, continuar desejando o melhor para a tua vida, eu posso te dizer que a tua família, a tua casa vai ser edificada. Amém? Eu creio verdadeiramente no que Jesus está dizendo. E a Bíblia diz, seguindo o texto, dizendo, mais uma vez, Jesus traz outra afirmativa que parece que uma está próxima à outra. Porque quando fala de ser pobre, quando se fala de choro, parece que toda a articulação que Jesus está querendo dizer é a mesma coisa, mas não, é sentido diferente. Aqui fala de mansidão. E mansidão é um termo hoje que se define da seguinte maneira: quem é manso é equilibrado. É equilíbrio nas coisas. É dosagem certa para se viver. Agora, está existindo isso hoje? O que a gente vê é que os médicos falam que o desnível de desequilíbrio humano é muito grande nos dias de hoje. Né? Os médicos, a ciência está dizendo isso. As pessoas não conseguem mais o equilíbrio. Hoje, o comportamento do ser humano é sob estresse. É a palavra que tem
perturbado a nossa vida. Quer dizer, algo que tem acelerado e tirado a nossa mansidão. São as preocupações que você tem. As preocupações matam. As preocupações, elas nos desgovernam. E Jesus está falando, seja tranquilo e manso, não quer dizer seja preguiçoso, não. Deus nos chama, não é para ficar parado, não é para ficar contemplando as coisas. A Bíblia está chamando a um comportamento diferente. A Bíblia está chamando para a gente ser aquelas pessoas de um comportamento saudável. Manso é aquele que traz a tranquilidade, aquele que traz dentro das suas palavras um equilíbrio. É isso que a Bíblia está dizendo. Hoje a gente não está conseguindo isso. Eu posso dizer aqui, eu não tenho medo de falar, não vou falar do meu comportamento. Às vezes eu vejo-me saindo do tom com a minha esposa, com as minhas filhas. Às vezes numa aventura de uma conversa a gente pode perder um equilíbrio. E às vezes eu me vejo nisso, eu me perco. E aí quando eu vejo, eu sinto que eu saio um pouco do meu normal. Por quê? Porque eu falei, não podia ter me excedido. O que eu ganho com isso? Eu ganho, na verdade, um desapontamento, um mau testemunho com as minhas filhas, com a minha esposa. Por quê? Porque eu não agi com mansidão. Estou falando de mim, irmão. Estou falando de mim, não é de você não. Estou falando de mim. Ser humano, gente, pastor. E tem que pregar, o pastor tem que pregar hoje para você entender que você é humano como eu. Né? Eu passo pelo mesmo problema que você, estou te falando, porque isso é uma realidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou me corrigir, dizer, não, eu tenho que me equilibrar. Qual que é o segredo? O segredo é se voltar a um equilíbrio, é buscar, Senhor, me ajuda aqui. O que eu peço para Deus? Senhor, de mim eu não estou conseguindo produzir agora, Deus. O que eu preciso dizer? Preciso dizer para Deus, não adianta eu dizer para o meu companheiro, irmão, eu também estou estressado. Você perguntar para eu também, então isso é normal, fica estressado você também, irmão. Não tem jeito, é estresse. Só que quando a gente fala com Deus, fala assim, pede para mim. E quando você pede para Deus, parece que é aquela coisa que está... E mata, viu? O estresse, ele tira o teu equilíbrio, aquela sensação de bom-estar, de você respirar bem, de você estar bem, a Bíblia está dizendo, tira. Você fica realmente mal. E a Bíblia está dizendo exatamente, né, da gente buscar essa mansidão e com discernimento. Se isso provoca coisa ruim no nosso coração, se isso realmente faz com que a gente perca a estribeira, como diz no lado bem mais, a gente tem que se controlar. Então o sermão está falando porque havia pessoas ali, né? Pessoas de características raivosas que estavam ali porque perseguiam Jesus. Os fariseus, eles tinham raiva, aquela raiz dominante, sabe? Às vezes tem pessoas que pensam, o que é uma pessoa que não tem mansidão? É uma pessoa dominante. Toda pessoa dominante que quer dominar território ou dominar a vida dos outros, ela não é mansa. Ela não é. E esse comportamento aí tem que tirar todo o domínio do nosso coração. Todo aquele lado de querer ganhar, argumentando e achando que sempre nós temos o lado sábio. A Bíblia fala, então, voltando ao primeiro ponto, que a humildade que falta para nós é porque às vezes a gente não tem mansidão. A escala que Deus vai colocando é chorar, é ser humilde e agora ser manso, ser equilibrado. Então a Bíblia chama a gente não partir a ser dono da razão, a sermos aquele que tem a razão absoluta. E hoje em dia, as mulheres, foram até falado isso na manhã de hoje, as mulheres querem ser absolutas, não estou falando das mulheres dessa igreja, estou falando as mulheres no contexto geral estão querendo ser absoluta. Elas não estão compartilhando mais as ideias com o seu marido, elas estão tomando as ideias independentes do seu marido. A Bíblia está chamando a gente a viver de uma forma que a Bíblia diz, né? Mansidão é o equilíbrio. Dentro do equilíbrio, o normal é um acordo entre duas pessoas nas decisões. O equilíbrio e a mansidão, estou falando tanto para a mulher como para o homem, é esse equilíbrio. Para que a gente não venha experimentar uma separação, um divórcio, uma briga,
Porque quando hoje me vieram perguntar tempos atrás, eu falei assim, essa é boa. Pastor, eu tenho que largar da minha esposa porque é incompatibilidade de gênero. Eu falei, oh, que bom, né? Que argumento que se coloca hoje. Quer dizer, então, você acha que ela não se enquadra na tua vida, mas quando você fez um voto perante testemunha, perante pessoas, ali você concordava que era tudo bem. Agora vão caminhar, você deixou de corrigir, eu falei para ele, você deixou de corrigir o que era para corrigir, e ela também, vocês não entraram num acordo, e agora vocês vão sofrer porque toda a separação é dolorida, e quem estiver junto vai sofrer. Aí ele falou assim, meu amado, a gente tem que lutar e entrar em acordo. Nós temos que baixar as armas. O que Jesus está falando? Mansidão. Parar com essa pose de querer, eu ganhei a guerra. Nós temos que viver, estou falando em todo sentido, numa sociedade. Às vezes tem cara que vive em problemas com pessoas, que às vezes não é nem conjugal, às vezes problemas pessoais. E aí o cara se desgasta, porque não consegue entrar num acordo, porque o acordo é bom. Quando você busca um acordo, e esse acordo, ele chega a um lado de paz, você volta para casa, mas quando é sem acordo, a coisa vai se desequilibrando. E é assim que traz a intranquilidade. Quando o cara volta para casa, ele não encontrou acordo. O que é isso? Desequilíbrio, ele volta nervoso, ele volta arrasado. Então o que a Bíblia está dizendo? Busque sempre a palavra sábia. Busque a palavra correta para a tua vida. Busque a palavra com discernimento para os teus negócios, do que estou falando para os homens. Busque para a tua família. Busque uma palavra de discernimento para os teus filhos. E aí a Bíblia vai falando que é esse que vão herdar a terra. Os mansos são as pessoas que têm a palavra certa para o tempo certo. É reconhecer, é que eu estou falando que errou. Uma das maiores virtudes que o Evangelho nos chama a atenção, se nós errarmos, é corrigir esse erro se arrependendo ou pedindo perdão a alguém. Esse é o Evangelho. Mas o que acontece hoje? Os mansos estão escritos porque as pessoas não querem andar sobre esse propósito divino. Aí Jesus ele passa dizendo, bem, aí ele fala assim, bom, depois de nós passarmos por essa sessão, né, que Jesus fala de pobres de espírito, dos que choram, agora ele vai falar daqueles que têm sede de justiça. Meu amado, se você se vê hoje, você fala, onde está a justiça desse país hoje? Está na mão de uma pessoa desequilibrada que é o governante desse país. Segundo as notícias disso. Se nós olharmos para o nosso país, mais falta de estabilidade, não há justiça. O solo nosso, não há justiça. Você está aqui porque você teve que sair de lá para lutar aqui. A Bíblia está dizendo exatamente que nós temos vontade de que as coisas corram bem. Nós temos necessidade que as coisas andam bem. Porque a insatisfação é uma coisa que não agrada a ninguém. Não agrada a ninguém. Você dizer que você veio aqui para esse culto e falou assim, pastor, eu vim aqui porque eu quero ouvir uma coisa boa. Pois bem, se hoje algo que não está correndo bem na sua vida, se há uma injustiça, se há algo que está acontecendo na sua vida agora, a palavra é provisão. Porque a palavra está encaixando em você, está encaixando em mim. Porque eu falo assim, eu estou sendo injustiçado. Então quando eu prego, a justiça de Deus entra como provisão. Quantas das vezes você entrou aqui, você entrou injustiçado? Eu já entrei aqui injustiçado por coisas que aconteceram na minha vida. E quando eu me deparo com a palavra de Deus, automaticamente Deus, Ele é meu socorro. Ele é meu porto seguro. Ele é meu sustento. Ele é meu tudo. E cada vez que a gente encontra um abrigo, que é a palavra do Senhor, essa injustiça
Ela vai por quê? Você teve fome de acerto. Você teve fome de querer acertar a tua vida. Você teve fome de querer... E olha, você pode louvar a Deus que é possível ver algo na sua vida hoje de justiça de Deus? É possível ver a justiça de Deus na tua vida? É possível? A gente é de famílias, eu posso dizer, irmão, que privilégio você ter a sua família todinha na casa do Senhor. Que coisa linda você estar, né? Que a minha irmã está com os filhos, o irmão Valdir com a família dele, o Pedrinho, o Rodrigo, né? Cada um que está aqui, Jefinho. Que privilégio que é esse? É a justiça de Deus. Irmão, no dia hoje, os lares estão desintegrados. Mas Deus, Ele usou a justiça dEle, usou o galardão dEle presenteador. O Senhor nos mantém, quando você entra é algo diferente. Você sabia que há uma torcida? Há uma torcida imensa para destruir a tua vida? Destruir as pessoas que desejam o nosso mal? Sim, há pessoas que desejam o nosso mal, porque Davi dizia isso. Então nós sabemos que tem pessoas que têm inveja da estrutura que você tem hoje. Então a Bíblia está falando de sede de justiça e nós queremos a vida alinhada. Queremos a nossa vida, né? Bem diferente deste mundo. Um mundo que pratica injustiça. Mas isso é tudo proveniente do quê? Da direção do Senhor. Da direção de Deus para a nossa vida. Bem-aventurados os puros de coração. Como eu disse, a palavra do Senhor agora começa a aprofundar. A avaliação no ponto 6 começa dizendo algo muito importante. Como anda o coração? A Bíblia está dizendo no versículo, bem-aventurados os puros. Aqui vem uma avaliação que Jesus estava olhando ali, contemplando que havia ali dentro da multidão, aqueles que não eram puros, principalmente os religiosos da época. Haviam aqueles que perseguiam Jesus. E a Bíblia diz que aqueles lá eram pessoas de coração contaminado. E a Bíblia fala que todo procedimento mal procede do nosso coração. A nossa luta interior, a nossa luta diária é com o que está aqui dentro do nosso coração. O depósito do nosso coração pode ser um depósito de mágoa, de rancor, de revolta, né? De reverência. E quando nós temos um coração assim, Jesus, Ele está dizendo que é um coração que não é propenso a ser tratado. A Bíblia está dizendo que um coração puro ele é diferente. Um coração puro, primeiro, como nós vimos no primeiro ponto, ele é humilde. O segundo ponto, ele chora de verdade. O terceiro ponto, como nós olhamos, né? O terceiro ponto é um coração manso. E Jesus vai descrevendo um coração que quer justiça e agora um coração cheio de valores importantes. E ele chega a dizer um coração cheio de misericórdia, um coração puro, cheio de misericórdia. E aqui une dois pontos importantes que eu quero usar: um coração misericordioso e um coração puro. Como é que a pessoa pode falar que tem um coração puro se ela tem dentro dela vestígios de mágoa, de sentimentos ruins? Como é que ela pode dizer que ela está provando as misericórdias do Senhor se o coração dela está ligado a essas contaminações? Então aqui fala, a misericórdia não pode faltar no nosso dia a dia. Mas como é que nós vamos ter misericórdia se nós às vezes temos um coração difícil e não deixamos Deus tratar? Você pode vir para o culto aqui, e eu posso estar pregando aqui também,
É você sentado e eu aqui. E eu não deixar Deus tratar do meu coração. E eu posso falar de misericórdia, tem mais, eu posso falar de misericórdia. E posso explicar muito bem o que é misericórdia. Posso ensinar e dizer maravilhosamente. Posso também ensinar muito bem sobre coração puro. Mas na hora que eu for viver isso, eu não vivo. Então o que? Eu sou um bom explicador da palavra, mas eu não sou um bom aplicante da palavra. O bom aplicante é aquele que se deixa Deus trabalhar. A Bíblia está dizendo que Deus quer ter acesso aos nossos corações. Deus quer que o nosso coração seja totalmente tratado por Ele, para que Ele possa tirar essas contaminações.